Bom dia, está começando mais um Pod Delta. Eu sou Bruno de Souza e estou aqui apresentando o conteúdo desta semana, que será cultura asiática e geek no geral. E estou acompanhado dos meus colegas. Pode se apresentar? Ito Marcelo. João Vitor. E temos uma convidada especial hoje, que é a Thalia, da Web Podcast. Thalia. Olá, gente. Eu estou muito ansiosa para poder participar desse podcast incrível. Obrigado. Então, gente, o primeiro tópico, o primeiro bloco do nosso podcast será a parte de recomendação de animes e mangás. Boa tarde, gente. A minha parte ficou com o gênero de drama e romance e eu fiquei com a parte também de boy period. O anime se passa com um protagonista chamado Yatori Yaguchi. É um estudante bastante popular e tira ótimas notas na escola, mas também com um sentimento de frustração e vazio existencial, onde ele se torna fascinado por uma pintura. Que ele vê uma garota correndo no corredor, ele vê isso muito incrível no que ela está carregando. No caso, ele vai até lá observar. Quando ele chega na sala, ele vê um quadro, e esse quadro literalmente impacta ele, tipo, faz ele se questionar muito sobre o que ele quer. Mas no caso ele ainda fica com muitas dúvidas e receios sobre isso. No caso ele busca saber mais sobre. No caso ele vai tirar isso com os amigos dele. E isso faz ele se sentir com mais dúvidas ainda, no caso. E ele acaba observando detalhes. Por exemplo, no fim do dia, ele acaba descrevendo isso. E ele fala com uma pessoa da sala dele de artes. E isso desperta ele querer passar nas pinturas dele. E ele vai atrás de saber como funciona e tudo mais. E aí que acaba entrando na parte da faculdade. Que ele acaba se interessando mais ainda e vê isso como um futuro bem próximo a ele, tipo, se impactou. E a história no anime, que é, no caso, adaptado na Netflix, é bem curtinho. Ainda não saiu a segunda temporada, no caso, mas a primeira é bastante peculiar, porque ele só aborda a primeira, mas tem um mangá também, se vocês quiserem se aprofundar mais. E vou passar a parte agora sobre BJ Alex pro Bruno, pra ele falar um trecho, né, no caso. Pode falar, Bruno. Obrigado, Ítalo. Então, gente, BJ Alex, ou BJ Alex, é um mangá do gênero yaoi, mais 18. Então, se você for menor de idade, por favor, não leia. A história conta, basicamente, é um streamer que grava vídeos para um conteúdo mais adulto. E temos 4 personagens, são 2 casais primário e secundário. Temos o BJ Alex e o seu parceiro, e temos o MD e o parceiro lá. Inclusive, nessa história tem umas coisas assim, meio sadomasoquista, e mostra, é bem explícito, tem sexo explícito. Então, assim, se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você não leia. Porém, se você não se abala com isso, a história é muito linda, tem um romance, tem desenvolvimento, então eu recomendo muito se você gostar desse tipo de conteúdo. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo João. Pode falar, João. Opa, obrigado, Bruno. Então, eu vou recomendar um anime de ação e aventura, que seria Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, para quem gosta de chamar pela tradução do Brasil. A sinopse desse anime é a história de Tanjiro Kamado, que ele é meio que um fazendeiro nas montanhas com a família e tudo. Aí um dia ele vai atrás de comida para sua família e procurar materiais para construção e tudo mais. Aí acaba tendo uma tempestade de neve que ele continua sendo preso e é obrigado a ficar parado na casa de um fazendeiro. Quando ele volta para casa, a família dele está meio que toda um massacre em toda a família, e só quem resta é a sua irmã mais nova, que virou um demônio após um ataque do antagonista principal do anime. E depois disso acontecem várias histórias que o Tanjiro vira um aprendiz de um espadachim muito famoso, que ele era o Hashira da água, que é como se fosse o elemento deles. E nisso ele vai por várias aventuras com 2 pessoas, que é o Inosuke, que é um personagem que usa uma cabeça de porco, e tem poderes tipo de caça. A respiração dele é a respiração de caça, basicamente. E o Zenitsu, que é um poder de um Hashira do relâmpago, que o poder principal dele é manipulação de raios. Nisso eles vão para várias aventuras, matam muitos zumbis, Onis basicamente, que são demônios. E a classificação desse anime é 16+, porque tem bastante sangue, tem algumas cenas bem explícitas até certo limite do anime. E é basicamente isso. Agora nós iremos passar a palavra para a nossa convidada Thalia, que irá comentar sobre os mangás do gênero shoujo.
Bem, antes de tudo, eu tenho que explicar o gênero shoujo. Shoujo é a classificação indicada para mulheres mais velhas, um tema mais romântico se tratar. E uma das obras mais clássicas e uma das mais recomendadas que eu tenho para o público em geral é Inuyasha, que conta a história de Kagome, uma garota normal do ensino médio, que a família dela tem um templo, e nesse templo há um poço que está sendo protegido junto com uma joia muito preciosa, cheia, que está selado mais de 1000 demônios. Até que um dia Kagome escuta alguma coisa vindo do poço e ela vai até lá conferir. Só que ela acaba caindo nesse poço e sendo teletransportada para a era feudal, dentro do Japão antigo. Então lá ela conhece Inuyasha, que é um meio humano e meio yokai, no qual ela descobre que ela é reencarnação de uma sacerdotisa muito importante. Tá certo isso. E essa joia, ela está sendo transmitida há vários séculos para a sua família. Só que Kagome acaba sendo atacada por uma mulher centopeia, no qual causa estilhamento dessa joia. E esses fragmentos são espalhados por todo mundo. E tanto ela quanto o Inuyasha têm a obrigação de ir atrás desses fragmentos para não causar um impacto enorme no futuro. Esse anime tem romance, Thalia? Sim, como eu disse, Shoujo A história dele. é classificado como romance para garotas mais velhas. Não tem nenhum. Não só isso, como ele foi um grande sucesso, tendo mais de 4 temporadas e mais de 15 filmes. Tem até um spin-off, certo? Sim. Então, gente, esse anime realmente é muito bom. Muito bem, obrigada, Thalia, pela palavra. Agora, gente, eu, Bruno, vou falar sobre os gêneros do anime, os animes do gênero terror. O primeiro anime que eu tenho para recomendar para vocês é Mirai Nikki, ou traduzindo, Diário do Futuro. A história se passa onde temos 2 protagonistas, Amano Yukiteru e Gazai Yuno. Amano Yukiteru tem dificuldade em fazer amigos, até que um dia ganha de Deus o poder de prever o futuro com o seu celular, que se chama Diário do Futuro. Ou seja, os celulares são o Diário do Futuro. Porém, ele terá que usar disso para poder sobreviver em um jogo envolvendo vários assassinos perigosos, cada um com um poder diferente, e não necessariamente são só celulares, tá? Pode ter pergaminho, pode ser... Não sei, gente, pode ser várias coisas, os Diários do Futuro. E ele irá conhecer Gazai Yuno, que é uma yandere, gente. Pra quem não conhece, yandere é como se fosse uma pessoa psicótica, obsessiva, e que fará de tudo para que ele vença. Mesmo que ela esteja no jogo, ela fará de tudo para que ele vença. Esse anime é mais 18, tem gatilho, tem morte, tem sangue, tem menção a estupro, tem uma cena de sexo que é um pouco explícita, tem um eti, então... Se você for sensível a esse tipo de conteúdo, por favor, não assista, mas pra quem gosta desse gênero, eu recomendo muito esse anime. Agora eu irei passar a palavra para a minha amiga Thalia de volta, onde ela irá recomendar outro anime do gênero shoujo. Pode falar, Thalia. Como eu acabei de passar um shoujo de época, acho que muita gente não é muito fã, então passarei um que é bastante recomendado e que está entre um dos maiores, mais populares hoje em dia, que é Kaguya-sama, que aborda 2 protagonistas, a Shinomiya Kaguya e Miyuki Shirogane, que são 2 membros do conselho estudantil da Academia de Shunshin. Os 2 são grandes gênios e pessoas muito importantes dentro das suas áreas, sendo a própria Kaguya, filha de um empresário de grande sucesso japonês, e o nosso querido Miyuki, o presidente do conselho estudantil, sendo um aluno de bolsa com uma das melhores notas dentro da escola. E esse shoujo, ele se passa sobre como eles vão desenvolvendo esse sentimento e eles tentando superar o orgulho um do outro para assim poder desenvolver um romance. Agora eu irei passar a palavra para o João, que irá falar sobre os animes de classificação esportiva. Pode falar, João. Então, a indicação que eu tenho é Kuroko no Basket. A sinopse basicamente resume a um protagonista chamado Kagami Taiga, que é um estudante dos Estados Unidos que vai para o Japão jogar basquete, e ele conhece um prodígio da era moderna deles que se chama Tsukaya Kuroko. Tsukaya Kuroko, ele é um estudante japonês que esconde uma grande habilidade no basquete. Embora ele não seja uma pessoa com muita
estrutura física nem altura para jogar basquete, ele é um dos prodígios da geração em questão de habilidade. A habilidade dele basicamente consiste em sumir no meio das partidas, como se fosse um fantasma, tornando-se assim mais fácil para fazer passes para Taiga, que é um prodígio dos Estados Unidos. E Taiga é querendo ser o número 1, um sonhador americano, que queria jogar na NBA, e para isso ele vai na Liga do Japão, onde ele encontra muitos da geração milagrosa, que é a geração mais prodígio do basquete. Aí ele vai jogando com cada um deles, um por um, derrotando, passando por diversas dificuldades, principalmente com Akashi, que é o principal dessa geração milagrosa, que ele tem um poder que é, ele vê tudo à frente, ele vê o futuro do jogo, ele sabe cada jogada, e nisso o Taiga vai acabando se superando a cada episódio. Cada pessoa que ele derrota, ele vai aprendendo e ficando melhor, junto com o Kuroki e o seu time. E a classificação desse anime é 12+. Não é um anime que mostra muita coisa assim sangrenta, nem nada do tipo, até porque é um anime de basquete e tal. Então, a classificação mais para esportes, para quem gosta desse gênero. Ok, agora eu irei recomendar mais um anime do gênero terror. O anime em questão é Higurashi no Nakoroni, ou a tradução, Quando as Cigarras Choram. Esse anime tem a versão de 2006 na Netflix, porém, em sites de anime por aí, nós encontramos a versão de 2021, que inclusive é conhecida por ser bem sangrenta. O anime se passa em uma pequena vila, onde tem um grupo de amigos e os estranhos acontecimentos dela. Como assim estranhos acontecimentos, Bruno? Então, começam a ter assassinatos. Tem muito sangue, gente. Tem muito gore, tem assassinatos, tem morte. E é bem explícito. E tem outras coisas que envolvem. Tem um mistério, tem uma deusa envolvida nisso. E você não entende nada disso, porque, né, você tem que assistir pra entender. É um pouco confuso, mas eu juro que vale muito a pena pra quem quer aquele anime bem, assim, de terror mesmo. A classificação é mais 18, como eu acabei de falar. Mas, assim, é mais por isso, é mais pelo sangue. Agora eu irei passar a palavra para a Thalia, que ela irá recomendar uma última recomendação de anime shoujo para vocês. Pode falar, Thalia. Bem, o gênero a próxima recomendação que vou passar agora é o anime Hatakoi, sendo uma crítica e um possível desenvolvimento da vida romântica dos otakus hoje em dia, que aborda 2 otakus que já são maiores de idade e já estão dentro do mercado de trabalho, mostrando as dificuldades para seguirem seus hobbies e para perseguir o tal romance. Hatakoi é um anime que você pode assistir mais como um passatempo. Tem poucos episódios, você consegue assistir rapidinho. E você com certeza vai se identificar em algum momento, já que temos vários tipos de protagonistas. Temos o gamer, temos a fã de yaoi, uma fujoshi. Temos cosplayers, temos fãs de Yuri. Também temos iniciantes nesse universo e tanto no game quanto no mundo dos animes. E as dificuldades de um aluno do ensino médio da faculdade dentro desse mundo dos otakus e como funciona esse fechamento dessas pessoas para o resto da comunidade. É um anime bem romântico, né? Sim. Gente, assista esse anime. Eu mesmo já assisti. Vocês já assistiram, Ítalo, João? Não. Já viram esse anime? Não. Eu recomendo, viu, gente? Muito A legal. parte muito mais yaoi. engraçado. Não curto shoujo. Não? Sério? Hatakoi é a melhor coisa que tu vai ver. Tem muitos episódios. Tu vai querer ver o mangá que tá completinho. É verdade. Eu vendo todos os animes Mas shoujo que aí ficou a existem. recomendação, viu, gente? Pra vocês assistirem esse anime. De todos que ela falou, esse daí é bem legal. Eu recomendo pra vocês 2 também, viu? Muito bom. Uhum. Bom, gente, agora entraremos na parte da recomendação da animaçãozinha em hype. E daremos 2 assuntos que estão em hype, no caso, né? Em geral, tipo, tanto no TikTok, todas as redes sociais. E a primeira delas não poderia ser menos, que é Jujutsu Kaisen. E o Bruno vai falar um pouquinho da experiência dele observando as últimas cenas do mangá, tanto do anime, que tá sendo adaptado ao decorrer dos apps. E vou passar a palavra pra ele agora. Então, gente, Jujutsu Kaisen é um anime, é um mangá muito bom. Eu comecei a assistir ano passado, inclusive tá lançando agora.
A cena que mais me impactou, que eu gostaria de falar, é sobre a morte do Gojo. Um personagem que é muito querido, gente. É uma cena muito triste. Eu nem acreditei. Ainda tem especulações sobre, por exemplo, a Nobara, Kukizaki, que ninguém sabe se morreu mesmo, mas os fãs especulam que sim. Foram cenas que deixaram a gente bem chocado. E você, Thalia, quais são as suas cenas que você mais te deixou chocada de Jujutsu? Bem, teve a falsa morte da Nobara, que aconteceu em pleno ataque a Shibuya. E teve o selamento do Gojo, no qual foi um plano mais idiota que eu já presenciei na minha vida. Prender literalmente o feiticeiro mais forte daquele universo. O único que poderia combater uma maldição classe S+. E, cara, não tem como. Como alguém faz isso? Que medo é esse? Eu quero saber qual deles ali tem a capacidade de cair de frente literalmente com Sukuna. É realmente frustrante, né? Frustrante é pouco! É. Principalmente agora que o mais forte morreu. Estão tacando literalmente o deus do raio em cima. E agora tem que atrás. Então, gente, agora irei passar a palavra para vermos o ponto de vista do João. E aí, João, o que você acha de Jujutsu Kaisen? Bom, pra mim é um dos animes de nova geração que eu mais adoro, assim. E pra mim, 2 pontos que impactaram muito na história de Jujutsu foi quando o Itadori meio que, não oficialmente, desperta uma expansão de domínio, que é a território de caça, que é quando ele vê só a presa vira um coelhinho e ele vira um lobo sedento de sangue e tenta matar a quem for. E a outra foi a morte do Gojo, que eu acho que foi a morte mais imbecil que teve nos últimos animes, nos últimos tempos, porque ele estava extremamente selado, o povo selou ele pra literalmente limitar todos os poderes dele, que o Gojo é muito mais poderoso do que mostra tanto no anime quanto numa certa parte do mangá. Só que quando eles selaram ele perdeu uns 50% da sua força e mesmo assim deu muito trabalho pro Sukuna, que é tipo o rei das maldições, o cara que domina praticamente tudo que tem de ruim no mundo. E ele veio a morrer por causa de burrice do roteiro, basicamente. É, gente, realmente são cenas que deixam qualquer um frustrado. E você, Ítalo, quais são os pontos que você mais achou, assim, que te impactou em Jujutsu Kaisen? No caso, eu vou falar mais sobre o por fora que está acontecendo com as redes, né? Vocês citaram pontos, eu vou citar pontos por fora. Ok. E recentemente teve não uma trend no TikTok, mas eu observei que teve um vídeo que fizeram um memorial do Gojo no Chile, no caso, né? E, tipo, todo mundo parava pra ver ou dar essa homenagem com vela, com mensagenzinhas, ou tirar fotos de última recomendação. Enfim, coisas que lembram o Gojo deixaram lá perto em memória dele, como se realmente o Gojo existisse, que eu achei bonitinho até pro dos fãs. E outro ponto que eu queria também observar, se vocês também concordam, é o chip que fizeram do Geto com o Gojo. E ultimamente tá tendo muito edit de chip. E esse tipo era um chip muito morto, porque antes não tinha muito detalhe a fundo. E agora com a segunda temporada lançando, e teve uns recortes no caso, né, mostraram mais sobre isso e como o Gojo ainda sente falta do Geto. E eu queria ouvir vocês sobre o que vocês acham sobre. Eu shippo. Eu não shippo. Não, tipo... Ai, gente, vamos falar a verdade sincera. Eles têm muita química. Gente, desde que o Geto é vilão e ele se vê assim, gente... É uma química, é um negócio ali, ó. Dá pra sentir essa química, essa tensão. Você não concorda, Ítalo? Poxa, gente, eu sou fã de Aoi. Eu sei quando o olhar açucarado, tá? Menina, aquilo ali, ó. Não tem como. O Geto e o Gojo não pegou ninguém porque os dois, eles querem ficar Se ele juntos. ignora todas as mulheres possíveis de Jujutsu é porque tem um motivo. O nome disso é uma amizade verdadeira, amigo. Quando você se Amizade importa verdadeira não com tem ele, como. porque os dois não fazem mínimo sentido. Eles Nem literalmente pouco. se enxergam como irmãos. Sim, e arqui-inimigos, tipo Naruto e Sasuke, não tem como rolar um romance. Eles Não são tem apenas como, amigos. cara. Não tem como. Eu decido. Nota Pad não tá assim, fofo. Meu filho, No anime também não. todo mundo sabe que Naruto e Sasuke era pra ser um casal, mas Foco, não teve gente. como. Vamos Não, falar não, do Jujutsu. Vamos Então, falar. gente, mas voltando ao Jujutsu, eu shippo Geto e Gojo. Acho que eles têm uma química sim. Tivemos aqui uma discordância também. É mais de fácil opiniões. você chipar o Gojo com o Itadori. Concordo. Não, Ai, aí gente. vocês estão indo Você chegou no gente. Itadori também? Concordo. Qualquer pessoa, menos Gojo e Geto. Não tem como, Não tem cara.
O Gueto Você quase sentiu não certo ficou. a segunda temporada? Não, tive- Óbvio, assistir certo. Tivemos a Só assistir possibilidade lá. que a gente aprendeu sobre como era a vida deles no dia a dia escolar dentro da Universidade Jutsu. Sim. Só que demonstrou mais um relacionamento de irmãos que toda hora estão se bicando, mas que Querem se adoram. provar melhor que o outro. E que tem aquele companheirismo que caso um se ferre, o outro tá lá pra ajudar. Exatamente, o nome disso é Não amizade. só isso, o gueto que a gente é apresentado não é nem o gueto verdadeiro, é só a carcaça dele Exatamente. sendo possuído por uma maldição. Não tem como chipar isso. É. Literalmente, essa maldição ainda é a mãe do Itadori. Isso tá muito errado. Muito errado! Tá, essa parte do gueto foi spoiler, mas eu recebi isso ontem, então tô de boa. Tá, gente, essa parte realmente foi bem chocante pra Foi mim. bem chocante, não gostei dessa parte. Não gostei. E eu acho que pra encerrar, vocês têm alguma coisa a mais pra acrescentar? Eu tenho, gente, Pode pra assistir um romance decente, yaoi, pesquisa, porque esse daí realmente é só as migalhas. E ainda tá errado, tá totalmente errado. Não, mas- Indicação, se você quer sofrer mesmo nesse requisito yaoi, Assiste Banana Fish. que banana ficha, caramba! Que Stalker! Melhor Essa parte vai ser yaoi! cortada, tá? Melhor yaoi pra tu sofrer. Gente, por favor, quer ler um mangá de yaoi decente? Não leio. Leiam 1910. Gente, então, vamos falar agora sobre Fiona Cake, uma animação que tá em hype, feita pela Cartoon Network e distribuída pela HBO. E a nova animação é nada mais que um spin-off de Hora de Aventura, que já tem seus episódios lançados a cada semana, com 2 episódios. E faz parte do universo alternativo criado pelo Rei Gelado, onde o gênero de todos os personagens está trocado. E criado pelo Prisma, pelo simples tédio dele, falou assim, tá, tô no tédio, vou criar um universo paralelo. E ele acabou se tocando que tinha criado literalmente um universo inverso do que já existia. Criando, no caso, a Fiona e a Cake. E o Rei Gelado, ultimamente, depois que ele perdeu a maldição, se tornou o Simon. E quando ele aconteceu isso, vai ter spoiler então, gente, então calma, mas não vou ser muito direto. No caso, o Simon acabou se transformando, o Rei Gelado acabou se transformando no Simon e acabou que, literalmente, fez alteração no mundo dele, da Fiona, fazendo com que o mundo delas fosse alterado de acordo com o que o Simon tá sentindo. Como ele perdeu a magia, perdeu as coisas, voltou, no caso, a origem dele, o mundo que estava encaixado literalmente na cabeça dele também sofreu uma ação. Então, no caso, um problema. E com isso, o Simon também teve faltas da Beth e acabou fazendo um ritual com uma peça do Goblin, que isso acabou sobrando, não me pergunte como, não vou saber. E ele fez um ritual igual da Beth. E ele tava tentando pensar na Beth pra trazer ela de volta, mas só que não tinha como, né? Porque a Beth acabou sendo fundida com o Globo e está aí flutuando no multiverso, Deus sabe lá. E acabou trazendo a Fiona Cake pro mundo deles. E acaba que uma pessoa que tá acima do prisma acaba se tocando que tá tendo algo errado e ele vê isso como uma oportunidade para crescer, porque ele tá meio que abaixo do prisma. E quando ele soube dessa pequena falha, ele acabou subindo em cima do prisma e falou, olha, você vai ter que passar isso, entendeu? Você não vai deixar passar, eu vou subir sim, eu vou caçar vocês. E ele vai atrás da Fiona e vai atrás da Cake, porque elas acabam fugindo com o Simon. E agora estão literalmente pulando de multiverso por multiverso, tentando achar um jeito de não acabar com o mundo delas, porque literalmente o mundo está encaixado na perna do Simon. Se o Simon for de base, o universo também vai. E eu quero saber agora os pontos de vocês sobre o que vocês estão achando, se vocês acabaram observando algum ponto que vocês querem comentar. Eu vou deixar falar com vocês. Eu achei bem interessante Fiona Cake, até porque na própria animação de Hora de Aventura mostra o Rei Gelado idolatrando as estátuas delas, né? E a gente meio que fica achando que ele é maluco. E acabou mostrando que, na verdade, ele não é maluco. Que realmente elas existem e estão agora. Mas essa animação realmente é boa pra nós que queremos ter Hora de Aventura de volta, né? Pra nós fãs. E eu achei muito legal também a parte que... Eu vou citar um ponto aqui. Vocês concordam, gente? Marceline e Jujuba é o casal daquela série inteira. E em todos os multiversos dá pra ver que elas continuam juntas. Nesse outro multiverso é o Marshall Lee e o nosso querido príncipe, né? Como a Marceline diria, Giloba.
E o que vocês acham, gente, desse casal? Concordo 100%, eles têm uma química desde do desenho especial, que era de aventura, com a princesa Jujuba e Marceline. Então, nada mais justo do que no spin-off eles também serem um casal. E então, você, Maria, o que você acha? Bom, a abordagem sobre esse casal, eu adorei sobre como eles puderam desenvolver sem ter que envolver toda a magia e tudo mais, mas não deixando para trás os princípios tanto da Jujuba quanto da Marceline em suas versões masculinas. E dentro do universo, eu adorei a proposta que eles fizeram sobre abordar o universo de Fiona e Cake para que eles pudessem dar um segmento que talvez eles não pudessem dar antes. E a abordagem e a expansão do universo de Hora de Aventura está sendo muito bem trabalhada. Isso não tem como questionar. E o roteiro com certeza está sendo muito bem estruturado, então... Ou seja, gente, até agora, dos episódios que lançou, eu gostaria de saber a nota de cada um de vocês, até agora, com os episódios que lançou até agora, atualmente, de 0 a 10, quanto vocês dão pra animação? Eu dou um 9, porque eu espero muito que a animação, mesmo sendo um spin-off, eu espero muito que se torne uma franquia de uma série. E que dê muito bom, porque a Hora de Aventura, querendo ou não, fez parte de toda a nossa infância. Então, eu acho que nada mais justo que o spin-off fazer parte de infância de outras pessoas. E mostrar um pouco dessa história, que é muito bonita, pra falar a verdade. É muito bem trabalhada, mas eu acho que ainda pode ser mais trabalhada ainda, porque o mundo de Hora de Aventura é muito extenso. Então, daria pra fazer muita coisa. Então, eu acho que é um 9. E você, Thalia, de 0 a 10, que nota você dá pra nova animação de Hora de Aventura, que seria o spin-off, que no caso é Fiona e Cake? Bom, eu dou um 9,5 porque a abordagem do romance do Simon e da Beth, cara, é um romance muito bem trabalhado e eles puderam abordar pontos que eles não conseguiram alcançar dentro da animação de Hora de Aventura. E a gente vê um desenvolvimento que eles passaram para poder entender porque ambos querem reencontrar um ao outro. E o fato do próprio Simon, depois que ele perdeu a Beth, ele tem sentido essa dor, ele tentar encontrar ela para poder se auto-preencher, porque não é fácil você perder a pessoa amada e continuar. E o fato dele se propor a continuar vivo para poder manter o mundo da Fiona e da Cake estável é um ato realmente muito, como posso dizer, muito generoso. É um ato bastante generoso, porque ele não tinha mais nada. E mesmo que a gente falasse, ele tem ainda a Marceline. A Marceline, ela e a Jujuba, elas desenvolveram uma bolha de casal. E muitas vezes demora para essa bolha ela poder estourar e poder incluir outras pessoas dentro dela. E tanto a Jujuba quanto a Marcelina estão tentando se reencontrarem juntas. Principalmente depois de tanto tempo assim, evitando uma outra e esse ódio mútuo. Então, dá a entender por que ele está cometendo certos atos. Ou seja, é tudo totalmente justificável, né? Sim. Ok, vou passar a palavra para meu amigo Ítalo. Pode falar, Ítalo. Basicamente, também na palavra da Thalia, a gente falou um pouquinho sobre a Marceline e a Jujuba e a relação delas. O trabalho que eles fizeram, literalmente, foi a ideia de que o spin-off não atrapalharia o universo de Hora de Aventura, que eles não queriam mexer. Então, o spin-off, mexer nele foi a ideia mais brilhante, porque literalmente eles pegaram uma ideia que já existia e só transformaram em uma coisa maravilhosa, que é pegar a relação da Marceline com a Jujuba. Eles pegaram o universo que cada uma sofria uma ação, cada ação delas tinha um universo paralelo. Em todas elas, pode ser ela como inimigas, pode ser elas como humanas, pode ser ela em qualquer universo, elas vão ficar juntas, porque a ligação delas vai muito além do que o propósito do universo quer proporcionar para elas. Então, qualquer momento, se elas forem inimigas, basicamente no último episódio, foi no último ou foi no penúltimo? Acho que foi no penúltimo. Penúltimo, a Marceline, ela perde o Simon, eu ia comentar isso mais a fundo, mas pelo tempo curto. Cada universo
quando ele perde uma certa pessoa, eles meio que mudam o personagem com a história dele. Nessa da Marceline, no 7º episódio, 8º, posso estar errado, ela perde o Simon, ela não encontra o Simon a tempo, então meio que a vida dela não tem o Simon, então já se torna estranho. Que no caso, então, faz com que a Jujuba ou a Marceline não tenha esse lado afetivo com ninguém, nem com a Princesa Jujuba, então faz com que ela seja inimiga dela. Meio que altera, né? Altera. Coisas. Mas mesmo assim, a ligação delas é tão forte que elas não conseguem se matar. Tem a proposta delas se matar e tem uma súdita que pergunta pra Marceline na cara dela: por que você não matou ela? E ela fica irritada com isso. Então, tipo, não tem lógica. É tipo como se fosse uma ligação cósmica de amor. Elas estão ligadas em todos os universos. É tipo uma linha de multiverso. Uma ação tem que Sim. acontecer pra uma coisa futura dar certo. Então, mesmo elas sendo inimigas, não se conhecendo muito bem como foi nos outros, acontece essa união porque tem que acontecer. Não é uma coisa que explicava, é só tem que acontecer. É como se fosse a tal da lenda japonesa da linha vermelha. Kaito. Basicamente, é como se fosse a árvore do multiverso da Marvel. É uma linha que vai acontecer um evento que tem que acontecer. Tem um ditado pra isso, que é: almas gêmeas estão destinadas a se encontrar. E mesmo que não fiquem juntas também, e mesmo assim vão se encontrar e provavelmente fiquem juntas ou não. E nesse caso aí do desenho, elas ficam juntas, sim. Eu concordo com esse ditado. Principalmente no spin-off de Sphionia K, que é basicamente isso. É o que mais demonstra, né, pra nós que elas realmente têm uma ligação. Sim. Então, gente, por favor, assistam Sphionia K, que ainda está em lançamento e vocês não vão se arrepender. E tem uma grande proposta. Sim, tem uma grande Basicamente, proposta. ela conta a passagem da Fiona, que é muito interessante, que quando a universo dela sofre alteração, ela sente saudade da magia, mesmo ela não tendo a memória que ela já teve. Ela já teve essa passagem de seres mágicos, de viver aquilo. Porque o Simon literalmente deleta, ele não viveu como o Rei Gelado, ele não era o Rei Gelado, era outra parte dele. Então meio que a Fiona, ela sente falta do que ela não teve. Então ela tenta buscar isso, a Cake, e eu não sei se você percebeu a jogada dos episódios, mas tudo que começa no primeiro episódio é meio que o que o Simon tá vivendo no outro. Quando foca no que tá acontecendo com a Fiona, e vocês observam com o que acontece com o Simon, estão ligados, todas as coisas. Tanto que a Cake fica buscando por gelo. Sim. Porque o Rei Gelado o Simon sente falta disso. Então a Cake é um exemplo do que ele tá sentindo. Tudo que acontece na mente dele altera o universo delas. E a Fiona, quando ela ganha a roupinha do Prisma, que ele fala assim, você precisa de um certo ajuste, ele dá a saia pra ela e ela não se sente à vontade. Isso é estranho, porque a gente sempre viu a Fiona se dar super bem com aquela saia. Aquela saia acima do joelho, né? Sim, e tipo, é uma problemática, sim. E ela fica meio, tá, eu não consigo. Isso aqui não é pra mim. E ele dá um ajuste pra ela. Então, tipo, é uma sensação muito estranha que todas as coisas que tá acontecendo com o Simon estão ligadas a elas. Então, basicamente, o universo, a gente para pra pensar que isso reflete muito na nossa infância, que a gente não se vê mais como antes, que isso não nos afeta na nossa faixa etária, é muito estranho. Então o Simon quer demonstrar isso, passar essa passagem pra gente. Não tá fácil pra ele, porque ele também tá em busca da Beth, e a Beth tá literalmente expandindo e tudo mais. Então meio que o Simon pira, ele quer encontrar a Beth. E você quer comentar alguma coisa, Bruno? Seria tipo uma explosão de sentimentos. É uma série que tem vários ensinamentos, sempre tem uma mensagem por trás. Eu achei isso bem significativo. Achei que tudo ali foi muito bem escrito pra demonstrar várias coisas, que nem isso da Fiona não se sentir mais à vontade com a saia, também pode nos remeter à infância, que éramos acostumados a usar uma roupa e hoje em dia a gente não é mais tão chegado a tal estilo de roupa. Eu concordo com isso. Pra mim, a série ela tem um roteiro muito bom pra gerar muito conteúdo, tanto pra geração que tá da nossa que assistiu Hora de Aventura quando era menor, quanto pra uma geração que está por vir, que, querendo ou não, ainda tem um certo preconceito da sociedade com esse tipo de coisa. É um tabu que é muito difícil de ser quebrado. E por meio de desenhos, dessas animações, é um meio de fazer perceber que não é assim como a gente pensa, não é um tabu tão inquebrável. Então, eu acho que é uma série, eu recomendo essa série para todas as pessoas que querem aprender um pouco mais e também que querem curtir a história, porque, pessoal, de verdade, a história de Hora de Aventura, o universo de Hora de Aventura, é um universo, tipo, particularmente é o desenho preferido da minha infância, porque abrange muita coisa. E é muita coisa importante. Lições de vida,
aprendizados, a aprender a superar pessoas, passar por diversas situações que, querendo ou não, situações que a gente passa na nossa vida, quando a gente vai ficando mais velho, mais novo. E é basicamente isso. Eu recomendo muito essa animação. Algum de vocês quer falar? Sim. Bem, gente, então, após todo esse podcast, tudo que a gente falou, nós iremos encerrar agora. Mas fica aí, gente, a dica de tudo isso. Teremos outros podcasts com vários outros temas diferentes que estão por vir. A gente ainda vai continuar com esse tema assim de cultura geek, então não se preocupem, ainda iremos voltar aqui. Mas foi isso, gente. Foi muito legal gravar aqui com vocês. Obrigada pelos nossos convidados. Obrigada, Thalia. Eu que agradeço poder participar de um podcast tão legal. Obrigado também, João, que também veio aqui se disponibilizar para ser nosso convidado hoje. Que isso, eu agradeço, então o podcast está muito divertido. Então, gente, é isso. Espero que vocês também estejam bem. E até o próximo podcast. É isso. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.